aí, pessoal, do oitavo ano, tudo bem? Sou o professor Ricardo. Vamos lá para mais uma aula, né, de história. Continuar nossa caminhada, nossa jornada aqui pelo conhecimento de história, tá bom? Hoje nós vamos continuar falando sobre o primeiro reinado, né? Nossa aula de hoje a gente vai trabalhar o declínio desse primeiro reinado, como é que ele terminou, né? Nessa fase da nossa história, né? Da história do Brasil imperial, né? O primeiro reinado. Na aula passada nós comentamos como é que começou, né? A questão da independência, falamos das lutas, né? De independências, no caso da Bahia, do Piauí, e aí nós falamos também do quê? Da Constituição, né? Imperial, a primeira Constituição brasileira do país independente, né? A Constituição Imperial de 1824. Hoje falaremos, né, de como é que esse primeiro reinado ele vai declinar, né? Que ele não dura muito tempo, tá? Cronologicamente é um período curto, né? Então vamos falar como é que o Dom Pedro fez, vamos dizer assim, essa burrada de acabar com o primeiro reinado, né? Então vamos lá. Nossa habilidade da aula de hoje é a EF08HI16, que é reconhecer e analisar o equilíbrio das políticas e os sujeitos envolvidos nas disputas políticas durante o primeiro e o segundo reinado. Aqui para a gente vale o primeiro reinado, tá bom? Então vamos lá, começando por onde? Pelo reconhecimento da independência, tá certo? Então, para a gente se tornar um país independente, os outros teriam que nos reconhecer como independentes, tá bom? E aí vale aqui lembrar que interesses estão envolvidos no reconhecimento dessa independência do Brasil. Eu trouxe aqui para vocês, destaquei, né, para vocês, esses 3 países aí que estão envolvidos diretamente nesse reconhecimento da independência do Brasil, né? Foram os primeiros a reconhecerem a independência do Brasil. E por que que eles foram reconhecer a independência do Brasil, né? Então vamos lá, primeiro, ó, destacado lá, ó, Estados Unidos, doutrina Monroe. Os Estados Unidos, eles se opunham a essa recolonização da América pelos europeus. E aí tem uma justificativa. A justificativa é que os americanos estavam interessados nos mercados consumidores americanos, tá bom? O presidente na época que o Brasil se tornou independente, o presidente na época dos Estados Unidos era o James Monroe. E aí por isso o nome da doutrina Monroe, é porque eles, a ideia era que a América devia servir aos americanos e não aos europeus. A América para os americanos, tá? Do norte. A ideia era essa que os Estados Unidos pregavam, tá bom? A América para os americanos do norte, ok? Então os Estados Unidos são o primeiro país a reconhecer essa independência do Brasil, interessados nesse mercado dos consumidores americanos, tá certo? Em seguida, a gente tem o que? A Inglaterra como país que vai reconhecer, vai inclusive lá auxiliar nas negociações com Portugal. Lembra, a gente já falou isso aqui, Inglaterra e Portugal são aliados antiguíssimos, né? Então eles já tinham alianças lá desde o século XII, tá bom? Portugueses e ingleses. Eles vão auxiliar nessas negociações para a independência do Brasil, mas não fazem de graça, tá? Os ingleses, eles, olha lá, em troca da manutenção do Tratado de Comércio e Navegação, aquele famigerado Tratado de Comércio e Navegação, que o Dom João VI assinou quando veio para o Brasil, que permitiu aquela abertura dos portos, né? Mas que, a partir daquele momento, a economia portuguesa, brasileira, né? Luso-brasileira, vamos dizer assim, totalmente dependente dos ingleses, né? Os produtos ingleses vinham para o Brasil mais barato do que os próprios produtos portugueses, para vocês terem uma ideia. Nós já comentamos, inclusive, isso, né? Então, esse era em troca, eles auxiliaram nas negociações, em troca da manutenção desse tratado e também, olha lá, em troca da extinção do tráfico de escravizados. Os ingleses tinham muito interesse no fim desse tráfico de escravizados. Por quê? Porque escravo não consome, o escravo não ganha salário. Como é que ele vai consumir os produtos ingleses? Então, a partir do momento que os ingleses
começaram aquela revolução industrial e produziam aquele novo estilo de economia, né, que depende do produtor e do consumidor, a partir daquele momento não dá para você defender o tráfico de escravizados, tá bom? Não dá para defender isso. A população tinha que ser livre e assalariada, porque o assalariado é que compra as mercadorias. Então eles vão exigir isso aí. Não dá muito certo não, porque no Brasil a escravidão ainda segura mais 60 anos, mais do que 60 anos. Mesmo os ingleses pressionando o tempo todo para acabar com esse tráfico. Vamos lá, Portugal, né, que era a nossa metrópole, exigiu simplesmente um pagamento de uma indenização de 2 milhões de libras. Para o Brasil se tornar independente, bastava que eles pagassem essa indenização, né, para Portugal. Aliás, essa indenização era exigida pelos ingleses também, né? Ela seria paga para Portugal, mas ela iria servir para cobrir as dívidas que Portugal tinha com a Inglaterra, tá bom? Então veja aí ao lado a nossa bandeira imperial do Brasil independente. Professor, mas é quase igual à nossa. É sim. Você que pensou que a nossa bandeira foi criada lá na República, está totalmente enganado. Se você pensava que o verde era das matas e o ouro, o amarelo era das riquezas, você está totalmente enganado. O verde e amarelo eram cores da família real portuguesa, né? Bragança de Orleans. Não tem nada a ver com mata e ouro não, viu? Muito bem, esse primeiro reinado, ele tem um evento, 1824, que é a Confederação do Equador, né? Novamente esses pernambucanos são porreta, eles não aguentam não. De novo, outra revolta. Em 1817, nós falamos, eles se revoltaram contra Dom João, né? Foi aquela insurreição pernambucana, nós comentamos nas aulas passadas. E aí, em 1824, de novo, outra revolta. Esses pernambucanos não se aguentam, não. Eu não sei nem como é que eles não se tornaram outro país, né? Essa região Nordeste era para ser outro país, não era para ser mais Brasil, não. Enfim, mas aí, graças à força, né, do nosso exército, eles acabaram se tornando, fazendo parte, né, integrando o nosso território nacional. Enfim, vamos aos motivos que levaram a essa revolta em Pernambuco, essa outra revolta em Pernambuco. Estão entre esses motivos o autoritarismo do Dom Pedro I, e aqui claramente naquele episódio da Constituição, em que ele fecha a Assembleia Constituinte, vai para uma salinha fechada com 10 amigos e faz uma nova Constituição e impõe ao Brasil. Esse tipo de autoritarismo os pernambucanos não aceitavam, né? Então é a primeira razão aí dessa revolta. Outra razão de caráter mais econômico são as dificuldades da região Nordeste, né? Essa economia açucareira, típica da região Nordeste, e a algodoeira também, que era típica da região Nordeste, viviam sofrendo concorrência, né? O açúcar do Caribe, o algodão lá dos Estados Unidos, enfim. Tinha uma concorrência que fez com que essa economia declinasse na região Nordeste. Então, passava muita necessidade essa região por conta disso, ok? Então, é uma das razões também da Confederação do Equador. Nomeação de um novo governador para a província de Pernambuco. O Paes de Andrade, ele era o governador, e aí o Dom Pedro vai depor, né, ele do cargo e vai colocar um outro governador para a província. E aí os pernambucanos também se revoltaram, não aceitavam aquilo ali, né? Então essas são as principais razões, né? Confederação do Equador, veja aí as províncias que foram envolvidas, né? E o nome Confederação do Equador é exatamente porque eles ficam próximos daquela linha do Equador, né? A região Nordeste. Então envolveu lá Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará. Olha que porção bacana do Nordeste que estava envolvida nessa Confederação do Equador. Todas se juntaram lá a Pernambuco para brigar contra o Império do Dom Pedro. Depois se juntou Alagoas e Sergipe, tá certo? Olha lá, o movimento teve adesão das províncias do Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, depois Alagoas e Sergipe. Fizeram até a bandeira aí ao lado, a bandeira da Confederação do Equador. Eles procuravam mesmo uma ruptura com esse Império Brasileiro, tá bom, pessoal? Você tem que entender isso aí. Não era simplesmente um movimento de revolta para melhorar as condições, né,
essas condições que eu falei. Então não é só isso. Aqui é claramente uma ideia separatista. A gente não quer fazer parte desse império. A gente quer formar um novo país aqui. Por isso até a elaboração, né, de uma bandeira. Né? A ideia era se separar mesmo, tá bom? Olha lá, e as lideranças dessa confederação, desse movimento, né, revoltoso, o Frei Caneca, né, o Cipriano Barata, o próprio Cipriano Barata, naquela conjuração baiana, ele estava envolvido também, né, na outra insurreição pernambucana. Não, desculpa, era na insurreição pernambucana, ele já estava envolvido nela, tá certo? O Paz de Andrade, que era o próprio governador, né, que foi deposto pelo Dom Pedro I. Então essas eram as principais lideranças do movimento, né? E aí, ó, os revoltosos decidiram extinguir o tráfico negreiro para estabelecer um recrutamento geral. Então, naquele momento ali, o próprio tráfico negreiro foi extinto, né? E aí se convocavam mesmo todos para fazer parte de um exército para lutar pela região, tá bom? Agora, essa questão aí do fim do tráfico, né, da liberdade, né, dos negros, era uma coisa muito polêmica entre eles, né? Às vezes era o que bastava para separar e gerar as traições desses tipos de movimento, né? Porque as elites, elas tinham uma preocupação muito grande com essa liberdade dos escravos, né? Eles tinham um temor muito grande. Olha aí, o Emiliano Munduruku, ele vai redigir, é um cara que estava lá também encabeçando esse movimento, ele vai redigir um manifesto defendendo uma revolução de caráter radical, né? Nos moldes, olha lá, da Revolução Haitiana, que colocou os escravos no poder, os escravizados, né, no poder. Lá no Haiti, a gente falou, né, da Revolução da Independência do Haiti, né, que era um caso ímpar no continente americano, onde a população negra escravizada toma o poder, né, de fato. E aí ele exigiu, não, ele fez um manifesto para tentar levar essa revolução para uma coisa mais radical. Esse movimento tinha que ser mais radical, tá bom? Lógico que não foi aceito, né? Lógico que a ideia dele não passou de ideia mesmo. Vamos lá, o imperador, o desfecho disso aí foi o seguinte: o imperador ele vai enviar as tropas sob o comando do Francisco de Lima e Silva e dos navios ingleses. Novamente, olha lá, os navios ingleses sob o comando do Lord Cochrane. Lá vem o inglês, de novo, Lord Cochrane. O cara se garantia, viu? Derrotou a resistência, né, da Confederação do Equador, tá? Então, por terra, com o Francisco de Lima e Silva, e por mar, com o Lord Cochrane, tá? O professor, o Dom Pedro era amigo mesmo do Lord Cochrane, né? Era amigo não, meu filho, ele pagava o Lord Cochrane. Muito bem pago, por sinal, pago com o dinheiro dos próprios brasileiros, tá bom? Então isso aí não era de graça, esse apoio todo não era de graça, tinha um custo, e um custo elevadíssimo, tá bom? Os revoltosos, enfim, foram derrotados e as principais lideranças executadas, como sempre acaba, ou sempre acabou essas revoltas, foi com derrota, sempre com derrota, aliás, né, infelizmente, ou não, né? E as lideranças executadas, tá certo? Vamos lá, as principais razões para a queda de popularidade de Dom Pedro I. Quais são as principais razões, né? O Dom Pedro I, depois que ele faz aquela Constituição de 24, o filme dele está meio queimado, né? Ele não estava com aquela popularidade toda, né? Quando ele declarou a nossa independência em 1822. E é impressionante, porque em tão pouco tempo a popularidade dele despenca, né? Parece um que eu conheço, né? Mas o Dom Pedro I era um cara muito brasileiro, embora fosse português, ele era muito brasileiro, tinha a cara do Brasil, tá? Mas as elites já não concordavam com as atitudes dele, e aí, a partir desse momento, vai ser uma queda vertiginosa para o Dom Pedro. Vamos lá, quais são as razões para a queda da popularidade de Dom Pedro I? A oposição das elites, sempre elas, né? As elites e camadas médias da população, principalmente aquelas que estavam ligadas ao legislativo, era aquele ranço da questão da Constituição. Eles não aceitavam, como é que pode, esse cara deu um golpe em nós, né?
quer ser um rei absolutista, mandar em tudo sozinho. E as elites se zangaram com ele. E aí, a partir desse momento, é só queda, né, da popularidade do Dom Pedro I. A aproximação do imperador com os portugueses, também outra razão, ligados à administração e ao comércio, tá? Então, o Dom Pedro, cada vez mais, ele ia se isolando, ficando próximo dos portugueses e deixando os brasileiros de lado, tá bom? Aí é só você lembrar daquele episódio da Constituição, que os próprios irmãos Andrada, que eram pessoas que extremamente íntimas do Dom Pedro, e acabam sendo, né, expulsas, né, do Brasil, tá? Além disso aí, os déficits comerciais e o crescente endividamento do país, que já começa na independência, com as lutas de independência, obviamente, mas depois no reconhecimento da independência, que ele paga lá as indenizações, e aí todos esses movimentos revoltosos geram um déficit muito grande, tá? O Brasil gastava muito dinheiro com isso, ok? Então essas são as principais razões. Outro conflito durante o primeiro reinado, a Guerra da Cisplatina. Observe aí no mapazinho ao lado, nós já falamos da Cisplatina, fica lá no sul do Brasil, lá no sul do Rio Grande do Sul, né? A província Cisplatina que foi anexada pelo Dom João, né? Amando da Carlota Joaquina, né? Porque aquilo ali fazia parte da Espanha, ela era descendente espanhola, é meu, vou pegar para mim. E aí o Dom João foi lá e pegou a província Cisplatina, tá bom? Nessa guerra, os cisplatinos, né, que eram descendentes de indígenas espanhóis, queriam se libertar do Brasil, tá bom? Com o apoio dos argentinos, começa a nossa rivalidade com os argentinos bem aí, viu? Os argentinos apoiando os uruguaios, né? Depois se transformou em República do Uruguai, né? O nosso exército brasileiro foi derrotado nessa Guerra da Cisplatina, mas antes de ser derrotado, o Dom Pedro gastou um dinheirão nessa Guerra da Cisplatina. E aí aumentou o endividamento do país. Nós falamos agorinha, né? Aumentando esse endividamento. Tá? E o Brasil perde a província Cisplatina, que se transforma na República do Uruguai, que hoje é o mesmo país, é a República do Uruguai. Vamos lá, ó. Durante esse processo todo do primeiro reinado, né, desse declínio do primeiro reinado, tem uma outra questão importante, que é a crise sucessória portuguesa. Estão acompanhando aí, né? É coisa para falar. Essa crise sucessória, professor, o que é isso aí mesmo? O Dom João, papai de Dom Pedro, faleceu lá em Portugal. Lembra que ele foi para Portugal, né? Naquela Revolução do Porto, foi para lá. Deixou o Dom Pedrinho aqui. Muito bem. O Dom João, em 1826, vai falecer. Está lá, ó, 1826, Dom João, ele vai falecer. A própria esposa do Dom Pedro, né, a Leopoldina, maravilhosa, faleceu também no mesmo ano. O cara tava mal, né? Perdeu o papai, depois perdeu a esposa dele, mas ele é sem vergonha, o Dom Pedro I, viu? Qualquer coisa, basta vocês pesquisarem. Não vou falar aqui das coisas que ele fazia de errado, não, porque não pode, viu? Mas ele fazia muita coisa de errado, é só você pesquisar. Com a morte do Dom João VI, surge essa questão. Quem é que vai assumir o trono português? O herdeiro seria o Dom Pedro, mas Dom Pedro já era o imperador do Brasil, né? Ele tinha que voltar para Portugal. Como é que ia ficar isso aí? Então, acaba, né, existindo aí um temor muito grande das nossas elites políticas de que o Brasil voltasse a se tornar aquela colônia. Porque o Dom Pedro ia para Portugal, assumir o trono dele. Mas aí o que o Dom Pedro faz? Ele vai abdicar do trono português em favor de quem? Da filha dele, a Maria da Glória, que tinha apenas 7 anos. Tá aí a imagenzinha dela. Ela vai governar, professor? Não, não vai não. Ela não tem idade para governar. A Maria da Glória era criança. Quem vai assumir, olha lá, seu irmãozinho que adorava ele, o Dom Miguel. Ficou encarregado da regência. Enquanto a filha dele não se tornasse adulta, ele que ficaria na regência, ele que governaria Portugal. O que acontece? O Dom Miguel toma o poder para ele, né? E aí o Dom Pedro começa uma guerra com o Dom Miguel. Dom Pedro aqui no Brasil, Dom Miguel lá em Portugal, começa uma guerra, e essa guerra traz mais prejuízo financeiro para o Brasil, tá bom?
Então, ele, para fazer o Dom Miguel ser derrotado nessa guerra, se gasta um dinheirão, né? E aumenta a impopularidade do imperador, certo? O Dom Pedro sofreu, né? Nesses anos de governo dele. Vamos lá, agora sim, para nós chegarmos aí na reta final da aula. A abdicação de Dom Pedro I, como é que aconteceu? Como é que o Dom Pedro abriu mão do trono brasileiro e foi-se embora? Tudo começa lá, ó, nossa, tudo começa não, né? Porque já tinha começado antes. Enfim, tudo vai se desencadear a partir do momento do assassinato do jornalista Líbero Badaró, tá? Que era um ferrenho opositor do imperador. O Líbero Badaró foi assassinado, né? Essa é a história do Vargas, né, também, tinha uma coisa parecida com o Vargas, né? A história do Brasil é uma coisa assim, né? 1830, ele é assassinado, e aí por aliados políticos do imperador. E aí vai desencadear uma onda de manifestações contra o governo, né? O filme do Dom Pedro estava queimado, queimou mais ainda, né? Quando o monarca o Dom Pedro ele tenta apaziguar as coisas, melhorar um pouco, vai visitar lá Minas Gerais, e aí lá ele é tão mal recebido, né? Que a ideia dele começa a mudar, né? Rapaz, será que o povo acho que não quer mais saber de mim, não. E aí ele tinha aquela questão lá com o irmão, será que ele vai ou não vai, né? Para Portugal e deixa aqui outra pessoa, e é isso que vai acontecer mesmo, que a gente vai já ver, né? Ele, quando volta para o Rio de Janeiro, né? Ele faz essa visita para Minas Gerais, né? Em Minas Gerais, ele é muito mal recebido lá. E aí, quando ele retorna para o Rio de Janeiro, né, a capital do Império, os portugueses, olha lá, os portugueses vão organizar assim, uma recepção muito festiva para ele, para tentar apagar aquela ideia, né, de que ninguém gostava dele no Brasil, né? Então, os portugueses vão organizar. Só que aí os opositores do imperador perceberam isso aí e aí foram lá para fazer a famosa briga, né? Então, durante o retorno do Dom Pedro ao Rio de Janeiro, teve esse embate entre os brasileiros, né, e os portugueses. É conhecida como a Noite das Garrafadas, porque foi um confronto mesmo de pau e garrafa entre brasileiros e portugueses no meio da rua. Imagine só que bagaceira que foi, tá? E para contornar essa crise, o que o Dom Pedro faz? Tenta nomear um novo ministério só com brasileiros. Então a ideia, não, vou nomear aqui os brasileiros no ministério para ver se acalma os ânimos, né? Que a coisa está piorando cada vez mais, né? Ele já não tinha mais Olha só a diferença que faz, né? A mulher na vida da pessoa. Não tinha mais Leopoldina, que aconselhava ele tão bem, né? Mandou embora o Andrada, José Bonifácio, que era um conselheiro maravilhoso para ele, estava sozinho, só fazia besteira, o Dom Pedro, né? Então ele vai, olha, para contornar, vou nomear aqui um ministério só de brasileiros, que o ministério dele era formado só por portugueses, para ver se os brasileiros se acalmam, né? Só que ele muda de ideia, né? Volta atrás, não vou fazer isso não, que botar meus amigos pessoais, que eram portugueses, chamado Ministério dos Marqueses, observe aí. Então, o Ministério dos Marqueses, ele é formado novamente por portugueses. Aí os brasileiros se revoltaram totalmente, né? Pressionaram lá o Dom Pedro, com o apoio, inclusive, do Exército, tá? O Exército brasileiro já estava começando a se formar, e aí ficaram ao lado dessa elite brasileira, exigindo que o Dom Pedro abdicasse do poder, tá bom? Tá aí a imagem, ele assinando, né? É o contrário do dia do fico, agora é o dia do voo, eu vou embora. Quem é o sucessor do Dom Pedro I é seu filho, Pedro de Alcântara, Pedrinho, que só tinha 5 anos na época. Ele é que era o sucessor de Dom Pedro I, só que ele obviamente não podia assumir, né? Aí o que acontece em seguida? Depois que o Dom Pedro I abdica do poder, acabou, o primeiro reinado já era. Nós vamos entrar numa outra fase da nossa história, chamado período regencial. Por que período regencial? Porque o governo do Brasil passa a ser exercido por uma regência até a maioridade do Pedro de Alcântara. Tá aí o Pedrinho criança.
que era mais inteligente do que muito adulto. Seu tutor, olha só que curioso, quem é que ia ser o tutor do Dom Pedro II, né? No caso, que era o Pedrinho de Alcântara, José Bonifácio de Andrada. Olha, Dom Pedro I teve um lapso, né, de lucidez e trouxe o José Bonifácio de volta. Bonifácio, ajuda esse menino para ele virar o imperador. E aí o Dom Pedro I embarca para Portugal para enfrentar quem? Seu irmão, Dom Miguel, naquela guerra lá entre eles pelo trono português. Essa guerra vai durar anos e anos, tá bom? Vai ser derrotado Dom Miguel. O Dom Pedro I não aproveita quase nada desse trono português, porque ele morre logo em seguida, tá? E assim a gente termina o primeiro reinado no Brasil, com o Dom Pedro abdicando, indo embora para Portugal, e aqui ficando o filho dele para assumir quando tivesse maior de idade. Tá? Então, durante esse período, é o período regencial, são as nossas próximas aulas, nós vamos falar sobre esse período regencial na história do Brasil, como é que foi essa regência, né? Várias revoltas também. Tudo isso aqui, pessoal, você tem que entender que é o processo de construção da nação brasileira, tá? Então, desde o momento que Dom João vem para o Brasil, até esse período regencial, e quando o Pedro de Alcântara assume o país, é um período que a gente chama de construção da nação, do Estado brasileiro, tá? Tudo vai começar a se afirmar, ok? É isso, vamos terminar. Mais um chinês aí, esse aí é desconhecido, tá? Só chinês hoje. Não tenha medo de crescer lentamente, olha aí para vocês. Não tenha medo de crescer lentamente, tenha medo apenas de ficar parado, tá bom? Provérbio aí chinês, um chinês falou isso aí algum dia e alguém anotou, tá bom? É isso, pessoal, grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula.